Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 8, versículos 1 a 9, e depois o versículo 15. Assim está escrito: Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias estão comigo e não têm que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos de peixinhos, e, tendo dado graças, ordenou que também lhos pusessem diante. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 alcofas, e os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. 15. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o cuidado de Jesus para com as pessoas. Como Jesus se importava e se importa com as pessoas. E vamos ver isso em 7 ações de Jesus dentro desse texto. Aqui nós encontramos, Marcos registrou, certamente Pedro tinha presenciado este momento, porque Pedro era discípulo de Jesus àquela época. Marcos ainda não se conta aqui, mas, segundo entendemos, o Evangelho escrito por Marcos, ele pegou informações através de Pedro. E Pedro foi testemunha ocular. Ele viu tudo o que Jesus fez. E, portanto, estas informações foram passadas a Marcos, e Marcos escreveu, então, este Evangelho. E como já disse em outra ocasião, Marcos escreveu para os servos. Portanto, o Evangelho dele é um tanto resumido, porém, não perdeu nada na sua essência, mas era um evangelho para que se lesse de forma rápida. E tantas expressões de Marcos nesse evangelho e logo e de repente. Porque o servo não tem muito tempo para parar, para ler e para ter atenção a outras coisas. Ele está ali designado para trabalhar e deve fazer o trabalho que lhe é imposto. Mas aqui, nesta oportunidade, nos afirma a palavra de Deus que naqueles dias Jesus certamente estava num lugar um tanto deserto. Ele tinha se reunido ali, e os seus discípulos estavam ali, e a multidão chegou ali também. A multidão ficava atenta, observando por onde Jesus se movimentava. E aonde Jesus ia, a multidão fazia firme propósito de estar onde Jesus estava. Não importava se Jesus estivesse perto ou longe, se estivesse na cidade ou no deserto. Onde Jesus estivesse, as pessoas tinham prazer e alegria de se reunir juntamente com Jesus, porque, como eu sempre digo, Jesus, uma fonte de vida, de paz, de alegria, de satisfação. As palavras de Jesus eram palavras que
entravam profundamente no coração das pessoas, as ações de Jesus beneficiavam aquelas pessoas, os milagres que aconteciam, os ensinamentos que Jesus dava àqueles que estavam ali ao alcance da sua voz. Então, tudo isto, quando eles viam em Jesus a maneira como ele fazia todas estas coisas, este povo se voltava para estar próximo de Jesus em todas as oportunidades que lhe fossem possível. Então, era alguém sedento, alguém que sabia onde encontrar aquilo de que a alma deles tinha mais necessidade. Era estar na presença de Jesus. E esta multidão foi. Depois, lá no final, nós sabemos que era uma multidão de quase 4.000 pessoas. Veja bem, num lugar deserto, de repente reunir-se ali quase 4.000 pessoas. Não são poucas pessoas. E quem consegue hoje reunir num lugar populoso, movimentado, no centro de uma cidade, 4.000 pessoas assim, de uma hora para outra? Ninguém consegue isso. E Jesus conseguiu isso no deserto, que é diferente da cidade. Cidade tem muita gente, mas no deserto não. Mas eles foram lá onde Jesus estava, porque a sede e a inclinação da alma deles estava voltada para estarem próximos a Jesus. E Jesus nunca decepcionou nenhum deles. Jesus não maltratou, Jesus não ignorou, Jesus não mandou eles embora. Jesus sempre estava pronto para recebê-los e falar com eles e alimentar a alma daquele povo que estava indo ao encontro de Jesus, porque esta era a necessidade daquele povo. E aqui nos conta que esta multidão chegou, se reuniu lá, e Jesus começou a ensinar. E Jesus não tem pressa para fazer as coisas, Jesus não faz nada apressado, porque Jesus nem se atrasa e nem se adianta. Jesus faz as coisas no tempo de Deus. Nós é que muitas das vezes deixamos atrasar e quando vamos dar conta, nós queremos correr e atropelar tudo para ver se dá para fazer tudo no mínimo espaço de tempo, quando a maior parte do tempo nós deixamos perder. O vento levou as oportunidades e nós ficamos sem realizar. Então queremos agora fazer tudo para dizer que fizemos tudo, só que ficamos atropelando a tudo e a todos e não fazemos nada que preste. Nada que glorifique o nome do Senhor. Porque nos atrapalhamos e revelamos diante de Deus que nós não temos responsabilidade diante dele aquilo que ele nos confiou no tempo que ele nos permitiu. E deixamos sempre as coisas para a última hora, sempre o último minuto, sempre o último segundo. E quando vai terminando o tempo, a gente ainda quer que Jesus faça uma prorrogação. Ele conceda um tempo maior para a gente ter condição de fazer as coisas, quando nós tivemos tempo suficiente para fazer e nada fizemos. Jesus não era assim. Jesus ocupava todo o tempo necessário, portanto, Jesus não precisava correr e Jesus não precisava diminuir. Ele agia de acordo com o tempo, com a oportunidade, de acordo com a necessidade que as pessoas tinham ali diante dele. Jesus foi trabalhando desta maneira. E nesta oportunidade, Jesus escolheu o deserto para passar um tempo ali com os discípulos, mas vieram a multidão e ele não os mandou embora. Ele os recebeu e passou agora a falar a toda a multidão. E quando deu por si, já faziam 3 dias que aquelas pessoas estavam ali, ninguém arredava o pé, ninguém tinha desejo de ir embora, ninguém se enfadou das palavras de Jesus. Não, eles ficaram ali, firmes, ouvindo as palavras de Jesus. Hoje as pessoas não conseguem ouvir uma ministração aonde ainda existem, porque infelizmente as ministrações da palavra de Deus estão em falta na maioria dos lugares, mas aonde ainda existe alguém comprometido com Jesus, que se preocupa em transmitir a sua palavra, em levar o ensino para o alimento espiritual do povo,
muitas das vezes eles não aguentam ficar sequer meia hora. E às vezes já começam a se cansar, se fadigar, se enjoar e já querem logo sair. Por quê? Porque não foram alimentados com as boas palavras, então não tem esse prazer. Mas aqui, este povo, eles estavam com Jesus há 3 dias sem comer. Sem comer. Não tinha cadeira, não tinha poltrona para sentar. Eles assentavam-se no chão, mas nenhum deles reclamou por estarem sentados no chão. Importava estar próximo a Jesus. Estando próximo a Jesus, não importava se tinha que sentar no chão ou qualquer outro lugar. Isso não era importante para eles. O importante para esta multidão era Jesus. Quando nós entendemos que Jesus é importante, é primordial, é primazia na nossa vida, e nós dermos valor a Jesus, nós vamos também seguir o exemplo desta multidão. Vamos estar aos pés de Jesus, não importa onde. Não importa se sentado numa bonita poltrona ou se sentado ao chão. Como faziam as multidões, como fazia Maria, a irmã de Lázaro, quando Jesus ia para lá, ela sentava-se aos pés de Jesus. Porque o prazer era a presença de Jesus, era ouvir a voz de Jesus. Então estas coisas mexiam com as pessoas e eles saíam satisfeitos, alimentados espiritualmente, porque ouviram de Jesus aquilo que tocou o mais profundo da alma deles. E eram estas coisas que traziam alento para aquelas vidas. E nós observamos aqui, então, Jesus, dentro desse texto, ele não somente estava ensinando, estava falando ao povo, mas Jesus não perdia a oportunidade. Jesus não era aquele que, enquanto estava ensinando, ele não via nada. Não. Ele estava ensinando o povo aqui, mas os olhos dele estavam vendo, estavam observando quem estava próximo, quem estava longe, quem estava às laterais. Jesus observava todas estas coisas. Jesus, quando ensinava, não ficava olhando para o teto, ensinando e olhando para o teto. Não, Jesus olhava para as pessoas. Porque não são as pessoas que ele está ensinando? Então ele precisa olhar para as pessoas. E as pessoas precisam olhar para Jesus. Porque nesse encontro de olhar, quando Jesus está transmitindo a palavra, ela encontra caminho no ouvido e desce ao coração daquelas pessoas. Então, tudo isso é importante observar. Não é olhar, disfarçar, olhar para uma parede, olhar para uma coisa, não, é olhar para o povo. É os olhos voltados para o povo e o povo com os olhos voltados para quem está ensinando em nome de Jesus. Então Jesus fazia isso e o povo estava atento, não perdia nenhuma oportunidade. Então aqui nós observamos 7 ações de Jesus na maneira como ele cuidava das pessoas. E por que Jesus cuidava das pessoas? Por que Jesus tinha cuidado para com as pessoas? Porque ele se importava com elas. Porque ele veio para salvá-las. Ele entendeu a condição que estas pessoas estavam, perdidas, desgarradas e errantes pelos caminhos. Mas Jesus veio para agregar, veio para reunir, veio para chamar, veio para salvar, veio para libertar. E, portanto, o cuidado de Jesus e a compaixão que dominava o coração de Jesus eram todas elas voltadas para o suprimento daquele povo. E Jesus os atendeu da melhor maneira possível. Com Jesus nós aprendemos também que precisamos atender e tratar as pessoas da melhor maneira possível, porque eles estão ali para servir a Deus. Eles estão reunidos ali, não é para servir a mim, servir a você, servir a nós, não. Eles estão para servir a Jesus. E nós temos que ter a graça, a sabedoria, o discernimento de levar estas pessoas aos pés de Jesus, porque ali é o lugar em que eles devem ficar. E é de Jesus que vai sair resposta, solução, direção, vitória, cura, salvação, libertação, que eles estão precisando. Não é de nós. Estas coisas não saem de nós.
Estas coisas saem de Jesus. Então, quando nós estamos usando o nome de Jesus, falando no poder do nome dele, ele se faz presente. E Jesus presente é sinal de que vai acontecer alguma coisa boa. Sempre acontece aonde Jesus está presente. Mas quão diferente é o lugar aonde Jesus não está presente. Há somente discursos, palestras, mensagens decoradas, mas Jesus não está ali. Então não acontece milagres, não acontece renovo, não acontece nada. Mas quando Jesus está presente, não precisa de muita coisa. Jesus começa a manifestar-se no meio do seu povo e o poder dele toma conta do ambiente e aquelas pessoas são encorajadas, fortalecidas, renovadas e animadas para servir a Jesus. E aqui nesse texto, falando sobre a segunda multiplicação dos pães, como ela aconteceu, todos nós conhecemos. Jesus falou com os discípulos, eles ficaram indecisos quanto dariam de pães para o povo em pleno deserto. E Jesus perguntou quantos pães tinham 7 pães, entregaram a Jesus. Jesus mandou o povo assentar-se, deu graça e mandou distribuir. Depois apresentaram os peixes, Jesus fez a mesma coisa. E no final, quando tudo já tinha sido feito, tinha distribuído o pão, o peixe, todos tinham comido, todos tinham se saciado, Jesus então pediu que recolhesse os pedaços. Não, o que sobrou joga fora. Não, Jesus não desperdiça nada. O que sobrou, recolha. Por que recolher? Pode ter outros necessitados mais à frente. Então recolha. E eles recolheram 7 alcofas cheias de pedaços de pães. E aqueles que comeram, no final da história, eram quase 4.000 pessoas. Não eram 1, 2, 10, 100 mil. Eram 4.000 pessoas. Como é que 7 pães e alguns peixes dá para alimentar 7.000 pessoas e ainda sobrar 7 alcofas de pedaços de pão? Só mesmo na mão de Jesus que o milagre acontece. Quando você coloca o que você tem nas mãos de Jesus, ele apresenta ao Pai e multiplica. E todos se alimentam e ainda sobra. Esse é o trabalhar de Jesus. Mas o que nos importa saber nesta ocasião são as ações de Jesus em relação ao cuidado que ele tinha para com as pessoas. Vamos pontuar dentro desses versículos. Primeira ação de Jesus. No versículo 8, diz que naqueles dias, havendo muito grande multidão. Então, Jesus atraía as multidões. Jesus não mandava nenhum mensageiro sair anunciando. Olha, vai lá e avisa que eu vou estar no deserto, eu vou estar no lugar tal, na hora tal. Coloca lá o cartaz, faz lá a minha propaganda e convença aquele povo a vir, promete a eles algumas coisas para eles virem. Não, Jesus não fazia nada disso. Nem Jesus e nem João Batista. Nenhum deles fizeram marketing para adquirir ouvintes. Nenhum deles mandou que alguém fosse chamar as pessoas para vir. Não. Eles começaram o trabalho deles e Deus enviou as pessoas. Porque quem envia as pessoas é Deus. Então, onde Jesus estava, Deus tocava no coração das pessoas e elas iam ao encontro de Jesus. Como era um número muito grande, era chamado de multidão, porque eram muitas pessoas. Então, Jesus atraía as multidões. Então, a primeira ação de Jesus é que ele atrai a multidão. Ainda hoje, ele continua atraindo as pessoas. O próprio Jesus disse, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E é exatamente o que Jesus continua a fazer. Ele continua atraindo pecadores e pecadoras para que venham a ele arrependidos e sejam por ele perdoados, transformados, salvos e recebam a garantia e a promessa da vida eterna. É isso que Jesus faz. Então, a primeira ação de Jesus, ele atrai a multidão.
a multidão vem. Hoje as pessoas para vir precisa convidar e precisa prometer alguma coisa. Porque se não tiver o entretenimento para que a pessoa venha, ela não vai vir. Com Jesus é diferente, Jesus não precisava oferecer nada para ninguém. Simplesmente ele começava a falar e as pessoas começavam a chegar. Que bom seria se eu e você começássemos a falar, a pregar, e as pessoas começassem a se reunir para ouvir o que nós estamos falando a respeito de Jesus, porque é só dele que temos que falar. Não precisamos falar outra coisa. A ordem que recebemos foi falar de Jesus, e somente dele. Então, a primeira ação, Jesus atrai a multidão. A segunda ação está no versículo 2, ele diz, tenho compaixão da multidão. Jesus era movido pela compaixão. Jesus sentia pelas pessoas. E ele disse, porque já há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. 3 dias sem comer. Jesus compadeceu-se disso. Disse, não, eu quero que vocês fiquem aqui, vocês vão ouvir meu discurso aqui. Não, Jesus estava ensinando, mas ele observou que aquele povo tinha fome. E então, ele disse, eu tenho compaixão da multidão. Então Jesus, a segunda ação de Jesus foi que Jesus demonstrou compaixão para com aquelas pessoas que ali estavam. Quando ele demonstrou a compaixão, ele se volta e ele diz o seguinte, se os deixar ir em jejum para suas casas, 3 dias sem comer, jejum, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Muita gente veio de longe. Não era gente que morava próximo onde Jesus estava, não. Tinha gente ali que tinha caminhado uma longa distância, mas valia a pena, porque eles iam estar próximo a Jesus. Então nós observamos aqui, Jesus demonstrou a compaixão no versículo 4. E os seus discípulos responderam-lhe, responderam, de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Como que diz? No deserto não tem lugar para isso. Não tem padaria, não tem como achar pão com facilidade. Mas Jesus não estava perguntando se tinha ou se não tinha. O que Jesus estava dizendo a ele é o seguinte, Jesus perguntou, quantos pães tende? Jesus queria que eles buscassem o alimento. Então Jesus estava procurando ali, entre as pessoas, o alimento para aquela multidão. Então essa é a terceira ação de Jesus. Ele busca o alimento através dos seus discípulos. E diz, dai vós de comer. E quantos pães tendes? Eles disseram 7. É suficiente, não precisa mais que isso. E então Jesus busca este alimento. E quando este alimento chega às mãos de Jesus, Jesus estava ali com a matéria-prima, que ele ia orar ao Pai, realizar o milagre, multiplicar aqueles pães. Mas antes que isso acontecesse, ele disse também aos seus discípulos, porque Jesus não é desorganizado. Jesus não atropela as coisas. Então Jesus, ao pegar o pão, pediu aos discípulos que orientasse aquela multidão, que organizasse aquele povo, que eles sentassem ou de 50 em 50, ou de 100 em 100, em grupos pequenos, porque depois os discípulos iriam passar por eles para distribuir o pão e não deveria ter nenhuma dificuldade. E o povo é ordeiro, o povo atendeu. O povo não resistiu, não, eu vou ficar em pé, eu vou ficar aqui. Não, o povo atendeu. É para sentar? Vamos sentar. E sentar aonde? No chão. Não fizeram nem questão. Se assentaram lá, não fizeram protesto, não disseram que estavam com fome, ficaram esperando a ação de Jesus. Então, Jesus organizou o povo. Então, veja agora, essas 4 ações de Jesus. Primeiro, ele atraiu a multidão. Segundo, ele teve compaixão da multidão. Terceiro, ele buscou alimento para aquelas pessoas. Quarto, ele organizou o povo. Deixou o povo cada um no seu devido lugar. Em quinto lugar, depois que Jesus deu graça, partiu o pão e começou a acontecer a multiplicação,
Ele foi dando aos seus discípulos e eles foram levando as pessoas em cada lugar, em cada grupo de pessoas que estavam sentados, e todos eles foram alcançados. Não ficou uma única pessoa sem receber o pão. E eles não receberam uma migalhinha de pão, não. Eles comeram até se satisfazerem, se saciarem, até darem por satisfeito com o que tinham recebido, o pão que tinham recebido, e depois encontraram mais uns peixes e deram peixe também para aquele povo. Então, observe aqui, Jesus alimentou o povo, Jesus alimentou aquela multidão. Isso é o cuidado de Jesus. Em sexto lugar, depois que Jesus alimentou aquela multidão, ele pediu que recolhesse as sobras. Como eu disse, Jesus não desperdiça nada, recolham as sobras e despede o povo. Mas observe, Jesus só despediu o povo depois de tê-los alimentado. Jesus não disse, vou soltar vocês mais cedo, porque vocês vão para casa, que vocês estão com fome, vocês ainda vão fazer comida. Não. Jesus alimentou e disse, agora vocês podem ir para casa. Porque ninguém vai desmaiar pelo caminho, porque todo mundo está bem alimentado, e numa outra oportunidade eles vão se reunir novamente com Jesus. Então veja, ele despediu a multidão, foi a sexta ação de Jesus, o povo saiu alegre, feliz, agradecido, e lá na frente, Jesus então faz uma advertência a este povo com relação a um grupo que se infiltrava no meio daquele povo, que eram os chamados fariseus e herodianos, com a doutrina deles, o ensinamento deles, que era totalmente contrário ao ensino de Jesus. E Jesus então disse no versículo 15, e ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, para que eles tivessem cuidado, para que não se deixassem levar pelos ensinos errados e contaminados, tanto destes que estavam aqui, dos fariseus, quanto dos herodianos. Havia 3 grupos aqui, tinha 2. Existem os saduceus, os fariseus e os herodianos. Esses 3 grupos eram terríveis, eram aqueles que contestavam a Jesus, que procuravam colocar Jesus em dificuldade diante do povo. Sempre vai acontecer esses grupos infiltrados no meio do povo de Deus. Mas é preciso ter discernimento e cuidado e saber lidar com estas situações. Mas que coisa importante, o cuidado de Jesus, através desse texto, demonstrado com relação àquelas pessoas. Que ações bonitas, dignas de serem louvadas diante do Senhor, de fazer brotar no nosso coração o senso de gratidão, em saber que Jesus, ele se responsabilizou por todas as situações. E neste momento em que ele estava num lugar longe e deserto, e as pessoas vieram, Jesus deu atenção a eles. Jesus preocupou-se com aquelas pessoas. Jesus criou o suprimento necessário para aquela necessidade daquele momento. E quão feliz foi os discípulos em estarem atentos à palavra de Jesus para obedecê-lo nos mínimos detalhes daquilo que Jesus estava falando com eles. Porque eles eram aqueles que trabalhavam junto com Jesus. A ordem emanava de Jesus, o direcionamento partia de Jesus, mas a execução vinha através dos seus discípulos. Por isso ele os chamou, vinde a mim. E naquele trabalho que eles estavam fazendo, eles estavam sendo treinados, eles estavam sendo instruídos, estava sendo enraizado no coração deles a maneira como se deve cuidar das pessoas. Porque depois, quando Jesus partisse, eles iriam continuar e eles iriam ser os propagadores
da palavra de Jesus. E eles deveriam saber como tratar do povo, como numa situação como esta. Está alguém lá pregando e o povo começa a chegar, e de repente forma-se uma grande multidão e passa-se tempo. E o que fazer com aquela multidão? Manda embora? Não, cuida deles. Depois que eles estiverem bem cuidados, bem alimentados, manda eles para casa. Eles vão alegres, felizes e agradecidos. Então, o cuidado de Jesus, demonstrado para com as pessoas em relação a esta segunda multiplicação dos pães, registradas aqui no Evangelho escrito por Marcos, trouxe pontualmente para nós sete ações de Jesus para com o povo. E se nós ficarmos atentos e observar cada uma destas ações de Jesus e nós colocarmos em prática em nossa vida, certamente nós vamos ser abençoados pelo Senhor. Ele vai nos dar graça e condição, ele vai manifestar o seu poder na nossa vida, vai haver multiplicação, vai haver suprimento necessário para todos e ainda vai haver sobra. E o nome do Senhor será para sempre glorificado, porque é Jesus quem faz as coisas. Ele faz por nosso intermédio, mas é Ele quem faz. É a Ele a glória, é a Ele o tributo, é a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a gratidão. Então, quais são estas 7 ações do cuidado de Jesus para com as pessoas? A primeira ação, Jesus atraía as pessoas. A segunda ação, Jesus demonstrava compaixão para com as pessoas. Jesus sentia a necessidade das pessoas. Terceira ação de Jesus, quando ele viu que eles estavam com fome, Jesus então buscou para eles o alimento que pudesse saciar a fome deles. A quarta ação, quando o alimento chegou nas mãos de Jesus, Jesus organizou o povo, porque Jesus é ordeiro, Jesus não é desordeiro, Jesus faz as coisas com ordem e com decência. Feito isto, Jesus apresentou o pão ao Pai e houve a multiplicação. E a quinta ação de Jesus, ele distribuiu, através de seus discípulos, aquele pão para as pessoas. Então, ele alimentou as pessoas. A sexta ação de Jesus é que depois que todo mundo alimentou-se, Jesus pediu para recolher os pedaços e despediu a multidão. Mandou que as pessoas voltassem para suas casas, agora alimentadas. E a sétima e última ação de Jesus para com as pessoas foi adverti-las sobre o fermento dos fariseus e dos herodianos, ou seja, as doutrinas erradas que estes grupos estavam semeando, infiltrados no meio de um povo que estava seguindo a Jesus. Então Jesus disse: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Guardar-se das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, dos falsos apóstolos, dos falsos obreiros que se introduzem no meio do rebanho de Jesus para trazer dúvida e confusão a este povo. Então, guardemos conosco isto e observemos bem como é que Jesus manifestava o seu cuidado para com as pessoas. E quando nós manifestarmos este mesmo tipo de cuidado, haverá recompensa de Deus, haverá glória para o Senhor, haverá bênção para o povo, haverá livramento, cura, libertação, salvação e transformação. Sigamos então por este caminho feliz e abençoado, e que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.